Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, inspirados pelo exemplo de São Paulo, que abraçou e anunciou a fé em Cristo, que nós possamos iniciar a liturgia de hoje com alegria. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 9, versículo 1 a 22. Atos, capítulo 9, versículo 1 a 22. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, logo ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, hoje, a igreja celebra a conversão de São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, antes Saulo de Tarso, fariseu, mestre da lei, zeloso na causa de Deus e por isso convicto de que agia corretamente, perseguia os que pertenciam ao caminho de Jesus, respirando ares de ameaça e morte contra os discípulos do divino e verdadeiro mestre, como a gente viu na primeira leitura. Saulo procurava prendê-los para matar, calar e eliminar o que considerava traição à vontade de Deus. Então, a graça de Deus, no entanto, derrubou o astuto e valente Saulo. A luz divina o envolveu em graça e aquele que era perseguidor torna-se perseguido. Então, caiu por terra, perdendo a visão ofuscada pela luz do Senhor. Perdeu a antiga e recebeu a nova e verdadeira visão, a da fé no ressuscitado. Então, desfaz-se da sabedoria da lei e abraça a sabedoria do Evangelho, da qual se torna doravante anunciador e divulgador eloquente, contundente e entusiasmado. Então, que nós realmente também possamos sempre cada vez mais dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho a todos.
E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o Senhor, né, que se manifestou a Paulo na estrada de Damasco, o tornou testemunha do Evangelho diante de todos os homens. Recebeu o batismo no nome de Jesus e testemunhou o crucificado com a vida e a palavra. Então, Paulo cumpriu até o martírio a ordem de Jesus expressa no Evangelho que eu acabei de ler. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, essa mensagem que Jesus falou para os discípulos, hoje ele fala para a gente, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, que nós possamos fazer isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.